Olá, minha gente. Estamos iniciando o programa Eu e Você. Olhando para o lado, não está aqui comigo o jornalista Pedro Goto, porque viajou em férias para o Estado de Israel. Eu o incentivei a fazê-lo. Então, ficamos nós. Ao invés de chamar o programa Eu e Você, vamos chamá-lo de Eu e Vocês. E vamos falar sobre muitas coisas interessantes. Vamos lá. Falaremos hoje sobre um assunto ligado à minha especialidade, que sou psiquiatra. O assunto é de interesse público, a psicopatia. Teremos também um assunto que vem de lá de Brasília, é a respeito da cobrança pela Receita Federal dos impostos do 14º e 15º salário dos senhores senadores. Teremos também um assunto ligado ao Holocausto, lembrando a história de Anne Frank, essa jovem que morreu num campo de concentração e queria tanto viver que os nazistas não deixaram. E a importância de nunca esquecer essa história. Vamos relembrar. Bom, minha gente, para começar, domingo passado foi Dia dos Pais. Um dia importantíssimo para todos nós, pais e filhos. Embora algumas vezes neguemos, sempre esperamos o telefonema, o almoço em família e o carinho de nossos filhos. Falando dos filhos, acho que os bons filhos gostam da data, pois muitas vezes ficam envolvidos no dia a dia da vida e esquecem de manifestar o carinho e o amor que têm por seus pais. Embora tenha que repetir que Dia dos Pais e demais são todos os dias, quero também dar resposta ao e-mail de um jovem de 16 anos que nos motivou ao abordar o assunto. O jovem, a quem chamaremos de Beto, relata o seguinte: o Dia dos Pais foi, como sempre, muito triste para mim. Há anos que não consigo passar a data com meu pai, que há 12 anos se separou de minha mãe e construiu uma nova família. Tem outros filhos e percebo que minha madrasta me quer ver longe do seu convívio e de meus irmãos. O pior é que meu pai aceita e sempre no Dia dos Pais ou viajam ou passa a data com os pais de sua mulher, usando isso como pretexto para não passar o dia comigo. Por isso, detesto o Dia dos Pais. E se pudesse, mantinha a televisão desligada para não ver nada referente à data. Moro com minha avózinha, que me dá muita atenção e muito carinho, pois também minha mãe está no 3º casamento e não me chama para passar a data com meus irmãos de seu 3º casamento, argumentando que o pai desses meus irmãos não é meu pai. O e-mail é longo e vai por aí. Rapidamente vou responder ao nosso jovem Beto. Começo dizendo que ele é um sortudo. Sortudo, meu rapaz, pois tem o carinho e o amor de sua avó, que possivelmente é mãe e pai ao mesmo tempo. Não fique triste e decepcionado com o comportamento de seus pais. Claro que é recriminável, afinal, todos os filhos são iguais. Mas pelo sentimento que você coloca na sua mensagem, tenho certeza que você é um rapaz de grande valor e princípios. Vai ficar mais adulto, casar, ter filhos e com certeza festejar muitos dias dos pais. Vai ser um grande exemplo de pai, deixando para trás o comportamento de seus genitores. Vá em frente, tenho certeza que você será um grande vitorioso. Mas fizemos questão de ir às ruas, ouvir o que o povo pensa sobre o Dia dos Pais.
Dia dos Pais para mim significa amor. O filho valorizar tanto o pai, né, a família que tem, o pai, avós, os tios, os avós. E acho que as pessoas devem valorizar e a família, na verdade, é o alicerce, né? É o que vem, é a base de tudo. Mãe é uma só e pai não é. Eu acredito que não. Acho que eterno mesmo é pai, mãe e... Não, Deus, pai, mãe e filho. É tudo. Pai é tudo também. Eu acredito que sim, porque eu sou pai. Aqui, ó. É filhinho aqui, ó. É tudo pra mim. Sei que eu não sou um pai super perfeito, mas eu vou em busca disso. É uma coisa assim muito triste, porque o meu pai foi um pai ausente. E isso me deixou marcas muito profundas. Então, no Dia dos Pais eu oro por todos os pais, ausentes, presentes, mas eu tenho uma lembrança triste porque não tive um pai para cuidar de mim. Pelo grande pai que eu tive, para mim, hoje em dia é uma saudade. Ele já se foi aos 104 anos, foi um pai que dedicou a vida toda à família, fez o que pôde, né, com o mínimo que tinha. Então, hoje em dia, eu só me sinto mesmo muito orgulhosa do pai que eu tive. Vocês viram como o Dia dos Pais mexe com as pessoas, o significado. Eu vou aproveitar para contar um dos casos que tive com saudades do que se passou com o meu pai. Eu estava no segundo ano da Faculdade Nacional de Medicina. Eu sou médico. E fui convidado por um colega meu para ir ao cassino da Urca, onde haveria um show do Grande Otelo, aquele grande artista. Chegando lá, ao entrar no cassino, ouvi um barulho à direita, um barulho diferente, e perguntei ao meu colega que tinha ido comigo: que barulho é esse? Isso é o barulho do jogo, da sala de jogo. Que jogo? Venha comigo. E eu fui com ele. E vi lá, então, o jogo da roleta, fichas, muita gente jogando, muita emoção. E cheguei em casa muito tarde, altas horas da manhã. Já estava amanhecendo. E meu pai estava na sala, lendo o jornal, com o abajur ligado. E eu, pé ante pé, entrei em casa para que ele não ouvisse e ia entrar no meu quarto quando ele me chamou: Gerson, vem cá, meu filho. Eu, surpreendido, fui até perto dele. Ele disse: senta aí na poltrona em frente a mim e me diga, onde você foi? E eu contei a ele que fui ao cassino a convite de meus amigos para ver um show. E ele me disse: você viu o show? Eu disse: mais ou menos. Mas me diga uma coisa, você entrou lá na sala de jogo? Entrei sim, meu pai. E você jogou? Joguei. E quanto você perdeu? E eu, muito constrangido, disse a ele: perdi todo o dinheiro que tinha, inclusive todas as economias que eu passei o dinheiro com cheque. Todo o dinheiro que você tinha, todo o dinheiro que você economizou. Sim, perdi tudo, meu pai. E ele, então, caiu numa gargalhada. Meu pai, por que estás rindo? Você achou engraçado eu ter perdido todo o meu dinheiro? Ele disse: eu já achei muito engraçado. Sabe por quê, meu filho? Você perdeu esse dinheiro num cassino, numa sala de jogo, quando você tinha 18 anos. Se você tivesse perdido quando tivesse 56 anos ou 60 anos, seria uma tragédia, porque você nunca poderia recuperar e continuaria pensando em querer recuperar e continuaria perdendo. Com essa idade, você aprendeu que no cassino de jogo só se perde dinheiro, só ganha o dono do cassino. Não jogue nunca mais. Procure ganhar o seu dinheiro e viver com o que você ganha e nunca perca no jogo. O jogo é um malefício. Pois acreditei. Nunca mais joguei. Nunca mais entrei no cassino. Nunca joguei jogo nenhum. Uma grande lição
que eu não esqueço de meu pai inesquecível. E aí, me envolvi como médico. Minha gente, é muito comum hoje algumas pessoas banalizarem a expressão ele ou ela é um psicopata. Assistindo novelas, por exemplo, quando nos deparamos com um personagem mau, dissimulador, que se faz passar por bonzinho, logo dizemos, é um psicopata. Não há dúvidas que a simulação é uma das características do psicopata. Vejam, por exemplo, o caso daquela mulher jovem, bonita, que recentemente matou o marido ou o namorado lá em São Paulo e depois o esquartejou, dividindo os pedaços do seu corpo em malas. Quanta frieza! Alguém imaginaria que poderia fazer aquilo? Não esquecer que o psicopata, além de simulador, é também sedutor e não deixa perceber do que é capaz, até o momento que toma atitudes tremendamente cruéis, sem dó nem piedade, como se fosse direcionado pelas forças do mal. E pois ele ouve vozes, alucinações, que comandam suas ações. A psicopatia não tem cura, e o portador da doença não tem nenhum sentimento em relação ao outro, mesmo sendo um familiar próximo, por quem deveria nutrir afeto. Lembro-me de um caso verdadeiro. A avó de um garoto negou-lhe alguma coisa que ele queria, uma bobagem qualquer. O garoto, sabendo do amor da avó por um gato, resolveu atingi-la, colocando o gato no micro-ondas e em seguida ligou a tomada. Em situações como essa, que para os pais muitas vezes parece ser uma traquinagem no filho, e até riem de sua atitude, há que ficarem atentos, pois este comportamento pode evidenciar a psicopatia. Muito cuidado com aquelas pessoas que aparecem do nada se fazendo de amigos e exageradamente solícitas se oferecem para ajudar na solução de todos os problemas. Cuidado, a solicitude exagerada também é uma característica do psicopata, que sempre visa alguma coisa. Uma outra é a ânsia do poder. Mesmo tendo tudo, sempre querem cada vez mais. Lembro-se também daquele caso em São Paulo, daquela jovem que, junto com um namorado, matou os pais quando dormiam. Vejam, como dissemos há pouco, a ausência total de sentimento, o que importa é o poder, vencer a qualquer preço. Atenção! Este também é um comportamento frequente no psicopata, que pode morar ao lado e precisa ser observado com cuidado, pois a psicopatia é uma doença grave, necessita de controle médico, que é dificultado pelo portador da doença. Nunca ele admite ser realmente doente. Mas vamos dar um pulinho lá em Brasília, que as coisas lá estão muito complicadas. É com tristeza que lembro na imprensa mais um caso de desgaste para a política brasileira. Imaginem vocês, os senadores estão pulando nas tamancas porque a Receita Federal foi em cima deles, porque não foi descontado o imposto de renda de seus 14º e 15º salários e exige que paguem agora com retroatividade os últimos 5 anos.
lamento profundamente a posição dos senadores que querem dar calote na Receita. É mais uma imoralidade, um desrespeito ao cidadão comum, ao trabalhador, que vê descontado em seu contra-cheque até o último centavo que a Receita Federal exige em sua contribuição. Será que os senhores senadores não entendem que ninguém mais aguenta ou suporta mordomias? Não venham com essa que o erro foi do Senado, que não aplicou o desconto. Será que querem que o Senado pague por eles? O Senado não, o contribuinte sim, pois seria dinheiro público. Ora, todo cidadão de bem e ciente de seus deveres sabe que todos os seus ganhos têm a mordida do imposto de renda. O problema é que os senadores estão acostumados com privilégios, nunca pagaram esse imposto. Acham que ao invés de reclamarem, deveriam colocar o rabinho entre as pernas e admitir que sonegaram, sim, pois permaneceram em silêncio quando receberam o 14º e 15º salário e não foram descontados. Por favor, deem exemplo à nação, tenham respeito pelo público. Mas, gente, vou contar para vocês um fato muito interessante e que essa semana me chamou a atenção. Consta que existe no Brasil 5 escolas com o nome de Anne Frank. Em 1971, na ocasião em que eu era deputado estadual e o governador era Carlos Lacerda, foi construída uma escola ao lado do Palácio Guanabara, na rua Pinheiro Machado. Fui eu que sugeri ao governador que fosse dado àquela escola o nome de Anne Frank. Hoje resolvi falar no assunto, pois numa reunião com um grupo de jovens na semana passada, quando perguntei quem foi Anne Frank, poucos souberam responder. Resolvemos então, fazendo um teste de memória, ir às ruas e perguntar quem foi Anne Frank. Vejam as respostas. Sobre aquele livro, Diário de Anne Frank, né? Uma menina que sofreu muito, tudo, escreveu um diário. Acho que eu até já li esse livro. Li o livro dela já há muito tempo, eu era garota quando li. Foi aquela garota que não fiquei bem por dentro do assunto. Foi uma moça que teve a força de reagir a um momento dramático da nossa história, um momento vergonhoso e que deixou uma mensagem que a gente nunca deveria esquecer. Que não foi só o extermínio dos judeus, mas foi o extermínio dos judeus, dos negros, dos homossexuais, das minorias, por um poder que a gente nunca deveria esquecer, o poder do mal. Bom, minha gente, vocês viram, boa parte dos entrevistados não soube responder quem foi Anne Frank. Nunca é demais relembrar. Ela foi uma jovem judia, vítima da perseguição nazista, que morreu aos 15 anos, em 1945, no campo de concentração de Bergen-Belsen. Essa menina se escondeu por mais de 2 anos, ela e sua família, num sótão em Amsterdã, na Holanda. Neste esconderijo,
ela escreveu um diário, encontrado por seu pai após o término da guerra. Diga-se de passagem, o único sobrevivente da família Frank, que escapou da perseguição nazista. Com muito esforço, o pai de Anne Frank, Otto Frank, conseguiu que fosse publicado o diário em 1947. É atualmente um dos livros mais traduzidos no mundo. Soube também, através da Embaixada do Reino Unido, que na Inglaterra o diário de Anne Frank é adotado nas escolas, nas aulas de história, quando é ministrado o ensino sobre o Holocausto nazista. Fica aí uma boa sugestão para a Secretaria de Educação adotar a mesma prática nas nossas escolas, pois, como todos nós sabemos, o ensino sobre o Holocausto nazista é obrigatório nas aulas de história da rede pública municipal. Isto graças a uma lei aprovada por Teresa Berger na Câmara Municipal. Posteriormente, aprovei a mesma lei na Assembleia Legislativa, a ser aplicado no ensino médio. Entendo que o assunto Holocausto tem que estar sempre na ordem do dia, para que aquele monstruoso massacre jamais possa se repetir. E assim terminamos o programa de hoje. Chegamos ao fim. E aqui estaremos novamente no próximo domingo, às 12 horas, na CNT, sem falta, conversando com vocês. Até lá.